como é que você lida com essas coisas? Porque tem gente que quase faz uma automagia, quer dizer, não tem nada acontecendo, não tem espírito nenhum, é ela mesmo ferrando com a vida dela, né? Não querendo não fazendo as coisas e culpando a espiritualidade pelos fracassos pessoais, e outras pessoas que dizem que nada pega, porque é só pensar positivo que nada pega e a pessoa vai piorando cada vez mais. Como é que você vê esses dois opostos aí? Tem os dois lados, sim. Para você ver, eu sou clarividente, sou pai de santo, e mandaram magia para mim, pegou em mim, eu fiquei mal por um tempo, eu não estava conseguindo ver a magia. Se não fosse um Exu da casa que viesse falar para mim, ó, aconteceu isso, vamos desfazer, a tendência era eu ficar pior a cada dia. Então pega assim, isso não existe. Não é só você pensar bem, pensar no amor incondicional, tá tudo certo, não, né? Não é assim não, exatamente. Uhum. E infelizmente existem casos de eu atender as pessoas, ela não tem nada, mas ela quer que você fale que ela tenha, porque ela acha que ela tem um problema. Aí eu vou lá, passo uma vela branca no corpo dela, pronto, saiu, você não tem mais nada. Porque se eu não passar aquela vela, e se eu não fazer esse tipo de trabalho, ela vai retroalimentar a magia, e isso vai virar magia de verdade. Automagia, Isso né? vai, isso vai acontecer, entendeu? Uhum. Então eu tenho que ir lá, ó, tô abrindo a clarividência, você não tem mais nada, eu vou tirar, tá? Vai ficar aqui, vou lá, passo uma vela branca, tá bom? Pronto, você não tem mais nada, fica bem. Não vou nem te cobrar, que foi tão rápido, pode ficar tranquila. Porque essa pessoa atendia ela no dia de consulta normal. Uhum. Aí eu falei para ela, pode ficar tranquila que eu vou dar um suporte, tá? Eu vou puxar tudo. Então, se eu não falo isso, eu acabo complicando mais a vida da pessoa, entendeu? Uhum. Então, a clarividência, essa é a vantagem da clarividência também. Você saber lidar, você saber enxergar, ver algumas coisas, entendeu? Uhum. E esse tipo de situação foi benéfica para mim. Eu vi que o problema era da pessoa. Ela não tinha nada, então ela acreditava que ela tinha. Uhum. Então, como ela me procurou, eu tive que fazer esse tipo de trabalho, fazer ela acreditar que não tinha, que eu ia tirar, que eu ia cortar a magia para Uhum. ela ficar bem. Aproveitando essa questão das equipes espirituais, né? Você falou bastante sobre Exus, né? Linhas Preto Velho, Caboclo, mas é muito comum para algumas pessoas, né? Da mesma forma que toda vez que vê que encontra lá um dito despacho é coisa do mal, como nós falamos, só falar o termo Exu, Pombagira, ou termos assim, não, eu não nem fala disso, que esses caras são o diabo, né? Isso é muito da crítica católica ou a crítica em algumas linhas cristãs, né? Me explica um pouquinho para o pessoal o que é essa linha dos Exus, das Lebaras, né? Ou das Pombagiras, como as pessoas chamam, essa linha dita à esquerda. O que é isso? Como é que eles atuam? Meu melhor amigo, o meu melhor amigo é um Exu, Aham, entendeu? aham, Na verdade, eles são a entidade mais próxima da gente. Trabalha cortando magia, trabalha. Na verdade, o trabalho deles é igual um preto velho, é igual um caboclo. É o que tá, você falou, é o nome, né? É Exu, é a pombagira. aham. E, São na funções, né? verdade, É isso? exatamente. Foi como eu falei lá atrás, eles podem trabalhar até incorporado um preto velho. Aham, O Exu se passando por um preto velho e cortando o tipo de magia que está no local na hora. aham, Para você ver, tem trabalho que criança, que é o erê, na verdade, aham, eles cortam magia que Exu não consegue, uhum, por causa da alegria deles. aham, Por causa daquele jeito, eles estão brincando o tempo todo, então eles têm acesso onde Exu não tem. uhum. Entendeu? Mas o trabalho do Exu e da Pombagira, a função deles é diferenciada, assim, entendeu? A sensação que me dá é que eles fazem as coisas que a gente não tem coragem de fazer muitas vezes, né?
que a gente fala assim, não, nisso eu não mexo, mas eles são os primeiros que falam assim, o que eu preciso fazer? Vamos junto, estou com você, não é assim? Pelo menos o nosso grande amigo, Exatamente isso. nosso grande amigo, né? O Marabô, grande amigo, um irmão seu aí, eu acho que é um dos seus braços direitos aí, né? De auxílio e nunca negou auxílio, né? É uma coisa muito bonita e muito bacana. A sensação que me dá é que tudo que a gente não consegue por uma série de coisas, inclusive a nossa covardia, de falar, não, nesse vespeiro eu não quero mexer porque eu sei que vai dar problema, eles são os primeiros a ir lá e mexer no seu, que a função deveria ser a função sua, para te auxiliar, né? É uma coisa muito bonita, né? É um trabalho muito muito louvável, né? Eu diria desses caras, né? Essa linha da esquerda, né? Uma linha de. Então, me parece que, pelo que você falou, é uma linha de. Além de proteção, uma linha, além de ser uma linha que dilui magias, limpeza, ele também protege, imagino que sim, por isso o termo guardião, mas ele também tem essa questão de abrir potenciais que as pessoas têm e não estão vendo. O que você percebe mais sobre isso? Uma coisa que eu ia falar, o trabalho espiritual mudou muito. Uhum. Mudou muito. Muita coisa mudou. Muita. O receio do nome Exu, Gira, porque acha que só eles que fazem os trabalhos para prejudicar, só eles que fazem isso. Infelizmente tem casa que faz, mas quem pede não são eles, Uhum. entendeu? A pessoa vai lá pedir, Uhum. entendeu? E o maior problema é esse, não é o nome, entendeu? As pessoas vão lá, pede, não sabe conversar, não sabe pedir, eles acabam fazendo, porque infelizmente tem lugares que ainda continua fazendo esse tipo de trabalho para atrapalhar as pessoas. Aham. Aham. É uma coisa. E além do mais, aí fica com essa culpa, né, para esses nomes, esses termos que acabam sendo mais do que uma função, né? Acabam sendo pessoas que têm. Existem trabalhos e trabalhos, né? Me parece. Existem entidades e entidades, né? Então, como tudo, né? Sim, exatamente. Como a gente falou, o Marabô, ele é amparador, ele é médico, ele é preto velho, ele é criança, Aham. ele é um caboclo. Aham. Ele está sempre perto da gente, ele está sempre tentando dar o auxílio, ele está sempre, ele tá sempre fazendo, né? Não é que ele está tentando, ele sempre faz o auxílio, ele sempre limpa, ele leva, ele cura. Não gosto de subestimar o trabalho, o meu trabalho e ele, mas é um trabalho diferenciado. Aham. Não, sem dúvida. Não dá nem para todos essas décadas aí, né, 2 décadas quase, vendo na pele isso, como essa equipe é uma equipe forte, bacana e amiga, né? Essa questão do preconceito, né? Que muita gente fala que, Exu, um espírito, falou palavrão, falou alguma coisa, entre aspas, de baixo calão, não presta, é um espírito que não é evoluído, né? E que às vezes é quase uma maneira de se expressar e o pessoal pega muito em coisas pequenas e acaba perdendo a coisa mais importante, né? Que é o trabalho, é a maneira de fazer, e não necessariamente as palavras, simplesmente porque ironicamente soltou um palavrão ou falou alguma coisa, né? É exatamente isso. Ó, para você ver, em determinados trabalhos, dependendo, acho que a maioria foi trabalho de esquerda. Ele sempre fala para mim, ó, vai vir uns amigos meus aí hoje. Ele sempre fala, repara aí que vai vir uns amigos meus. Aí no decorrer do trabalho eu tô arrumando as coisas, tem chinês, tem hindu, os extraterrestres mesmo, sabe? Os caras estão tudo presente no meu trabalho, então ele tem muita influência. Uhum. Quando ele fala isso, eu já me preparo, porque eu sei que os caras vão estar presentes. E energeticamente é muito bom ter a presença deles, Aham. Isso, entendeu? eu até queria perguntar para você exatamente isso. Então, esse tipo de trabalho é um trabalho que envolve também extraterrestre, né? Porque a gente Sim, não, extraterrestre é uma coisa, trabalho espiritual é outra. Não, é uma comunhão. Me parece que existem grupos espiritualistas, grupos de entidades que estão ligados a essa proposta extraterrestre de melhora do mundo,
e às vezes extraterrestres que trabalham em coisas muito pontuais nas casas e muito na sua, né? É por aí? Sim, sim, Não tem essa separação que a gente faz, né? não tem, não tem. Essa Sempre estão presentes. Nos meus trabalhos, sempre tem a presença deles. Na maioria dos meus trabalhos, sempre tem a presença deles. Uhum. Muito, E traz aquela paz, aquela serenidade, né? Aquele equilíbrio. uhum. Muito legal. Vamos para as últimas perguntas, então, Paulo. Para falar um pouquinho sobre 2012, né? Eu falo bastante sobre esse tema das mudanças. Você falou um pouquinho de quanto o trabalho espiritual mudou, e eu também falo dos meus cursos, nos meus eventos, o quanto 2012 me parece, né, que 2012 foi um marco aí de transformação. Não foi um fim do mundo, mas talvez foi um fim de um tipo de mundo que a gente achava, né? Eu queria te perguntar exatamente essa questão, primeiro dessa questão da clarividência e da sensibilidade, porque eu vou dar um testemunho agora, algumas pessoas sabem, eu queria saber o teu olhar sobre isso, porque para mim realmente 2012 foi um marco, porque para mim eu tive que me adaptar a minha sensibilidade para depois de 2012. Eu demorei uns bons aí 2 anos, para não dizer 2 anos e pouco. Primeiro por uma série de questões pessoais, né? A primeira foi o falecimento da minha mãe em 2012, em fevereiro, que foi um baque para mim, até durante um evento que a gente estava dando. E além disso, todo esse pacote de modificação que aconteceu em 2012. Então, para mim, foi uma mistura de luto pessoal, né, de uma grande tristeza pessoal. Mesmo depois eu encontrando com a minha mãe fora do corpo, olhando para ela pela clarividência, conversando, a gente sabe que perda é perda, né? Não tem muito jeito. Mas além disso, toda essa transformação que aconteceu em 2012 no fim do ano. E me parece que, pelo menos para mim, por exemplo, algumas coisas que mudaram para caramba. O ajuste da clarividência, pelo menos para mim foi muito forte. Algumas coisas que eu achava que eu via já não estavam mais lá. Isso me gerou equívocos, né? Por exemplo, não, eu estou vendo isso está acontecendo, e para mim me fez eu ficar mais humilde, porque eu tinha tanta confiança naquilo que eu via. E depois de 2012, eu percebi que algumas coisas que eu via era uma coisa imprecisa, porque eu estava achando que estava vendo uma coisa, porque eu confiava, mas eu não tinha feito aquele ajuste de 2012 e mudou muita coisa para mim, esses códigos, principalmente porque algumas coisas deixaram de funcionar e outras coisas começaram a funcionar, que eu demorei uns 2 anos aí, 2 anos e pouco, até falar assim, tá, eu acho que é por aí. E mudou todo o meu tipo de o meu trabalho, né? Eu queria saber de você, assim, o que mudou de 2012 para cá? Primeiro com relação à sua sensibilidade, sua clarividência, se você teve que ter esse ajuste ou não, para você foi tranquilo. Também essa questão do trabalho espiritual, ou seja, os ajustes foram que você teve que fazer nos trabalhos espirituais. E o que você reparou e vem reparando pós 2012 até agora, né? Nesse acerto, nesse ajuste, se houve. Fala um pouquinho, queria saber um pouquinho da sua opinião. Então, para mim, mudou bastante coisa, sim. Dentro do meu trabalho, do meu centro, no meu dia a dia, eu reparava que alguns pontos riscados já não fazia mais sentido, já era só um giz no chão. Não Não funcionava, tinha né? força. Não tinha força, não tinha energeticamente aquela força. Não tinha mais sentido. Uhum, Só era um giz riscado no chão. uhum, Alguns toques, quando eu estava tocando para algum orixá, eu percebia que não tinha aquela força. tá. Então, isso, se eu não tivesse clarividência, imagina, eu ia estar riscando ponto, eu ia estar cantando algumas coisas e não ia ter funcionalidade, porque o ponto riscado, se você tem a ligação, se você tem o link dele, você vai sentir. Mas algumas outras pessoas não vão sentir, ele não vai ter função. Você só sabe, você só sente porque você tem a ligação, você tem a assinatura dele. Então, nessa parte, eu percebi muito, a maioria dos pontos riscados não estava fazendo mais efeito. Eu percebi até num certo período
que agora meio que voltou, alguns cantos, reza, oração. Então, como era nessa minha parte, eu percebi essa diferença, entendeu? Aham. E como é que foi para você a questão especificamente da clarividência? Você sentiu que foi tranquilo para você? Essa mudança aconteceu e você que já começou a adaptar diretamente? Ou foi uma coisa que você teve que ajustar algumas coisas? Ou como, por exemplo, você tinha falado antes, né? Abriu demais e você teve que fazer esse ajuste mais fino, teve que mudar ponto de referência para dar uma ajustada? Como é que foi a questão da sua sensibilidade especificamente? Rolou alguma coisa nesse sentido? Olha, eu vou falar uma coisa, de 2012 para cá, minha espiritualidade melhorou 200%. Ah, Para mim foi muito bom essas mudanças. Eu aham, tive muitos ajustes. A minha percepção melhorou, aham, a minha clarividência melhorou. uhum, Para mim, de 2012 para cá, eu tive acesso a entidades que eu não tinha, a aham, estudo que eu não tinha. aham, Sabe, melhorou muito energeticamente para mim. Coisas de projeção, para mim foi muito melhor. Claro que a clarividência ajuda bastante, aham, mas de 2012 para cá parece que era um botão que faltava ligar para mim. Tô falando aham, para mim, melhorou muito, aham. entendeu? Claro, teve algumas coisas que perdeu função, tal, mas especificamente para mim, melhorou bastante, A sensação que entendeu? a sensação Coisas que que eu nem eu sei explicar, entendeu? aham. A sensação que me deu, até porque a gente compartilhou parte disso, né, bastante nessa época, foi essa questão da maneira como você começou a lidar com até com o centro, né? Dessa questão de reformulação, ah, né? Teve muito isso, né? Você sentiu muito na pele essa ter que abrir mão de algumas coisas e incorporar uma coisa, de repente, para se ajustar a esses novos tempos, né? Fiz algumas mudanças que me deixaram triste, mas no Uhum. momento era necessário. Eu Aham, não podia me apegar com algumas coisas que não estava adiantando. aham, Então eu tive que fazer algumas mudanças. aham, Tive que tirar algumas pessoas, saíram pessoas, entraram pessoas, diminuir pessoas, mas fiquei triste no momento, mas foi algo que necessitava, uhum, entendeu? Isso fez parte da minha mudança, eu enxergar algumas coisas, eu mudar um pouco de postura, aham. Isso até eu entendeu? queria te Isso foi perguntar. muito importante. Essa mudança de 2012, para mim, foi muito importante. Aham. Uma coisa que eu queria até perguntar para você, até pegando essa questão de 2012, eu acho que também para todos nós, 2012 foi uma renovação de coisas, né? Mas acho que foi duro por um lado, porque a gente teve que se adaptar. Mas as pessoas que tiveram dificuldade de se adaptar, acho que sofreram mais, ou estão sofrendo mais, né? Dessa limpeza, dessa modificação, de saber que não, algumas coisas são diferentes mesmo, e vão ser diferentes, né? Mas muita gente fala assim, muita gente me pergunta que fala assim, olha, o clarividente, a pessoa que tem sensibilidade e tem clarividência, vê todo mundo que é clarividente vê a mesma coisa. Por exemplo, você está vendo uma coisa, eu estou vendo a mesma coisa que você está vendo, ou vice-versa, e a gente concorda em absolutamente tudo uh, e discorda em absolutamente a mesma coisa os dois. E não me parece bem assim, né? Muita gente acha que assim existe a clarividência e quando a pessoa que é tocada pela clarividência, ela enxerga absolutamente a mesma coisa que os outros clarividentes estão vendo, né? Como é que você vê isso? Me parece que não é assim, né? Porque todos nós temos uma maneira de olhar para as coisas, né? Eu tive que mudar muito a minha maneira de olhar depois de 2012. Eu imagino que você em outras coisas. Vamos falar um pouquinho, porque muita gente me faz essa pergunta. Se eu abrir clarividência, eu vou ver a mesma coisa que tal pessoa vê, tal pessoa vê e tal pessoa vê. Né? E é uma coisa que eu sempre falo, olha, não, possivelmente não. Vai ter uma coisa mais ou menos similar, mas os detalhes vão ser possivelmente vão ser diferentes, porque nós somos diferentes, né? O que você vê? O que você poderia falar sobre isso? Você concorda? O que você... Eu penso do mesmo jeito que você. Infelizmente, eu também concordo. Pode ser coisas similares, mas de formas diferentes, Aham, entendeu? Eu acho que a mesma coisa não é. aham, E uma coisa que eu queria inteirar lá, reiterar.
de 2012 para cá, uma coisa que eu aprendi foi não me incomodar com as pessoas. Eu sou clarividente, eu estou em locais, eu escuto, eu vejo algumas coisas, e isso me incomodava demais. Então, assim, eu não me incomodo mais. Eu aprendi, não é que eu não respeitava, eu aprendi a lidar com a situação. Não é que eu não, respeitar o respeito, eu aprendi a lidar com a situação, porque não deixar isso me incomodar mais. Você diz Entendeu? emocionalmente, né? Em questão. Isso, exatamente. Eu comecei a me posicionar de 2012 para cá. Quando eu falo que eu cresci espiritualmente, na verdade, eu comecei a me posicionar diferente. Eu comecei a ter postura diferente. Entendeu? Eu tive que mudar isso. Foi dolorido no começo. Me afastei de pessoas, eu fiquei mais, sabe, eu fiquei mais quieto, eu me preservei mais, entendeu? Então eu tive que mudar, eu tive que fazer essa mudança. E assim, foi dolorida no começo. Para mim foi muito difícil. E esse negócio da clarividência, essa situação, eu também concordo com você. Não é tudo igual, não. É interessante que, aí trocando, né? A gente está sempre trocando informação e a gente acaba se falando, né? Olha, eu peguei isso, o que você sentiu? Porque a gente, um vai completando um pouco a informação do outro, né? Às vezes, até mesmo o que você mesmo falou, às vezes, às vezes você tem uma informação que até pelo meu limite pessoal do que eu estudo, do que eu vejo e percebo, às vezes eu não consigo captar tão claramente, né? E às vezes você tem um perfil muito bom, muito melhor que eu nesse ponto, e fala assim, olha, eu tô vendo isso. E aí, o próprio fato de eu olhar para isso de uma forma, da maneira parecida com o que você olha, eu falei, nossa, verdade, eu não tinha visto, agora consigo ver. Isso, a gente vai complementando a informação, né? Isso, eu acho que isso é muito rico, né? Sim, sim, exatamente. Exatamente isso. Eu percebi muito isso também. Assim, a gente tá conversando, a forma, na verdade, o contexto junta, né? Mais ou menos a mesma coisa. Né? Muito legal. Paulo, duas últimas perguntas para a gente finalizar aí. Vamos falar um pouco do ano. Né? A gente está falando de um período difícil para todo mundo, um período que as mudanças estão acontecendo muito fortes. A gente está falando de 2012, mas me parece que a gente vem sentindo esses processos de uma forma muito fortes. E chegamos nesse ano, né? E aí você pode falar um pouco sobre isso. Vou fazer duas perguntas em uma, né? Me parece o ano de Xangô. Fala um pouquinho sobre o que é esse ano de Xangô e aí ligar com esse momento nosso. Nós estamos nessa pandemia, nessa coisa que é mundial, nessa coisa que não é apenas, tudo bem, não vai chegar no Brasil. Tudo bem, chegou no Brasil, eu vou sair correndo para Portugal, vou para minha casa em Miami, não adianta, está em todo lugar. Nós estamos isolados, num momento desafiador, num momento que a gente tem que repensar uma série de coisas, inclusive a nossa espiritualidade, né? Eu queria falar um pouquinho sobre isso, o que você acha? Me fala um pouquinho sobre esse ano, que é o ano de Xangô, o que é isso, né? E o que é esse momento com relação ao que nós estamos passando com relação ao teu olhar e o olhar das entidades, desses grupos espiritual que te auxilia. E me fala um pouquinho disso. Acho que isso é uma coisa que as pessoas estão buscando ouvir, né? Um pouco de referência nesse momento tão desafiador, mas de tanta modificação. Então, em dezembro de 2018, na verdade foi em novembro, porque todo mês de novembro de cada ano eu jogo búzios para saber qual orixá que vai reger o próximo ano. Em dezembro de 2018, eu fiz um jogo de búzios, eu achava que essa pandemia ia ser em 2019, porque eu já tinha aqui, eu via que ia acontecer alguma coisa em 2019 grave. A espiritualidade deu um suporte grande para não acontecer nada em 2019. Só que em 2020, cara, infelizmente, teve... Estourou, né? Estourou. E assim, é um ano de Xangô, é um ano de justiça. Não adianta levantar o tapete, varrer e colocar o tapete de novo. É limpar, tirar o tapete, porque muita coisa vai acontecer. É aprender a lidar com o silêncio, porque tem gente que não consegue, né, lidar com o silêncio, né? Incomoda.
Então, nessa altura do campeonato, eu vou falar para você que não dá nem para saber o que vai acontecer com o restante do ano. Entendeu? O problema é que as pessoas estão saindo na rua, não estão conseguindo ficar em casa, e isso pode esticar cada vez mais, né? Então a gente não pode ter uma prévia disso. A sensação, Entendeu? você colocou num ponto muito, muito forte. O pessoal está falando muito na economia, né? Eu estou saindo de casa porque eu tenho que trabalhar. Às vezes é muito justo. Para grande parte da população é isso mesmo e fica desafiador, muito desafiador, né? O que você vai fazer? Eu preciso trabalhar, né? A pessoa... E isso é uma coisa muito complicada. Mas existe uma coisa aí, me parece, na população também muito oculto na gente, que a gente não está se aguentando, né? Eu quero sair correndo da minha casa, porque ficando em casa eu penso demais sobre as coisas que estão acontecendo em mim, comigo, com a minha família, com o mundo. E isso dói. Então é mais fácil sair correndo e não ficar e fazer alguma coisa ou inventar alguma coisa do que pensar e refletir sobre essas questões. Então, a sensação que me dá é que esse lado é aquela coisa da pessoa que está num incêndio e se joga do alto do prédio, mesmo sabendo que, pô, se você vai morrer, né? Mas o incêndio está acontecendo, eu não estou aguentando mais, né? Então eu preciso ter aquele escape de mim mesmo. A gente está, me parece que tem esse lado aí que está muito forte, né? Um lado que a gente está tendo que se rever muito, e que oportunidade para se rever, né? Sim, verdade. Eu penso assim, né? Eu penso que tudo bem, a economia atrapalha, tal, a gente tem que correr, mas se eu me expor, eu posso morrer. Se eu me expor, se eu, sabe, eu posso pegar, eu posso pensar eu penso na minha mãe, eu penso nas minhas filhas, eu posso passar para um, para o outro, para o outro. Então, minha opinião, eu prefiro ficar quieto. E eu creio que não é todos que estão em isolamento, todos que tem gente que às vezes também está passando dificuldade financeira, até dificuldade para se alimentar dentro da sua própria casa, mas prefere ficar quieto, porque eu acho que eu tô pensando na saúde, nas vidas, entendeu? Uhum, A economia, a hora que passar, a gente corre, a gente tenta recuperar, uhum, mas a vida não vai recuperar, uhum, entendeu? Se eu uhum, morrer, eu não vou recuperar nada. Se eu uhum, sair para a rua para tentar trazer um alimento para trabalhar e eu passar para minha mãe, para minha filha, eu não sei o que pode acontecer, uhum. Isso, entendeu? de uma certa Eu maneira, vai penso afetar a assim, economia também, né? Porque se eu estou doente, eu, sim, né? É muito interessante. Eu queria te perguntar, até assim, nessa questão, então, até que a gente vem conversando nesses tempos, Xangô, ele é um orixá, ele é uma energia, ele é um arquétipo dessa questão que você falou da justiça, né? Então significa que assim não dá para ficar no meio do caminho. É isso, não dá para você fingir-se de morto e dizer assim, olha, eu sei, eu quero ganhar as coisas boas e eliminar as coisas ruins, as coisas que me pesam. Você não dá para ficar em cima do muro. Parece que esse ano é um ano que as coisas que brotam são coisas de processo também muito pessoal para a gente olhar. É, isso, é um pouco isso, senhor Orixá? isso mesmo. E assim, né? Temos que fazer a nossa parte, né? Hum, O orixá não vai fazer tudo por nós. Quem está na terra é a gente, né? Nós que estamos com o pé na terra, e infelizmente temos que fazer a nossa parte. Exatamente isso. uhum. E aí eu queria até, para terminar, que recomendações, né, você, como um grande sensitivo, um pesquisador espiritual, que tem um centro já, né, poxa, praticamente há 2 décadas aí, pelo menos há uns 16, 17 anos, vem fazendo um trabalho super, super bacana, e muito relevante nesses tempos. O que você, a própria equipe espiritual, o próprio amigo aí, Manabou, um grande abraço, poderia falar com relação a recomendações para as pessoas, né, nesse momento de isolamento, assim, para um pouco do bem-estar emocional e psicoemocional, né, bem-estar pessoal e psicoemocional. Que tipo de sugestão ou reflexão vocês poderiam dar, né, para as pessoas que estão ouvindo aí a gente em casa, estão refletindo e se pensando, né, quando que as coisas vão voltar ao que eram,
quando é que eu vou poder sair de casa, e como você mesmo falou, eu não sei, a gente não sabe quando a gente vai sair de casa, né? Voltar ao que era, nem sei se vai voltar ao que era, imagino que não. A gente está pensando muito em quando é que tudo que eu parei em janeiro vai voltar, talvez não, vai ser uma outra coisa, né? Como que a gente pode se preparar para isso? Que tipo não vou nem falar dica, né? Mas que tipo de mensagem vocês teriam para dar para o pessoal que está nesse momento nos assistindo e querendo saber um pouquinho mais sobre isso, sobre o momento, no ponto de vista dessa sensibilidade espiritual e decisões que a pessoa pode ter ou fazer, ou pelo menos pensar para melhorar um pouco esse momento. Então, eu tive uma conversa com o Exu, que é o meu companheiro, né, o Marabô, meu amigo, e eu mais ou menos fiz a mesma pergunta para ele, porque eu também me preocupo, eu também preciso ir trabalhar. Só que é um momento de a gente se isolar, ficar em casa, se cuidar, se abraçar, aprender, lidar com o silêncio. É assim, eu acho que é um momento de mudança, é um momento de reflexão, é um momento da gente se conhecer, porque o dia a dia não deixa a gente se conhecer, não deixa a gente se conectar, não deixa a gente ter a percepção necessária. Esse isolamento para mim está sendo importante, porque eu estou percebendo coisas que eu não percebia antes. Será que tinha tempo ou será que eu não achava um tempo para isso? Uhum. Então, chegou um momento, eu tô percebendo, sabe, eu tô fazendo a minha parte, e isso eu tô passando pro meu pessoal, do meu terreiro, meus filhos da casa, um momento da gente refletir, da gente se conhecer, da gente se abraçar, da gente gostar da gente mesmo, entendeu? O tempo vai passar, a gente vai voltar, não adianta pensar só na economia, vai passar, em breve vai passar. Uhum. Entendeu? Isso foi o que eu passei para eles. Para ter uma reflexão aí, eu passei para algumas pessoas, uma coisa profunda, uma coisa bem bacana de se ver. Poxa, bacana. Até eu queria, eu conversei com o Paulo antes, né? Esse vai ser o presente dele e de toda a equipe espiritual para vocês que estão assistindo, né? É um texto, né, Paulo? É um texto descritivo que fala bastante sobre esse momento, e esse texto vai estar no link aqui embaixo, na descrição, para quem quiser baixar, ler. Foi uma canalização, né? Foi um bate-papo, uma conversa muito profunda que você teve com o nosso amigo Marabu. Foi isso, né? Então, o que aconteceu logo no começo da pandemia, alguns babalorixá, alguns pais de santo, a gente tinha acho que três mães de santo também. A gente se fechou num terreiro e teve um bate-papo, que eles queriam muito falar com o Marabô. E um preto velho veio em terra também de um pai de santo. Então esse texto foi um bate-papo que a gente teve entre nós. Eu estava incorporado, depois o Marabô me passou tudo que foi conversado e eu passei para pessoas, eu passei para algumas pessoas. E é esse texto. Isso foi o Marabô e um preto velho que estavam batendo um papo. Poxa, que bacana. E que presentão, né? Conversando com o Paulo, ele permitiu, né? Disse que tudo bem repassar esse texto específico. E é um texto muito profundo, é um texto que fala muito sobre o momento. E vai estar aqui embaixo na descrição para vocês lerem, refletirem. É um texto que me tocou bastante. E além disso, nos traz uma memória, né, uma lembrança das possibilidades que estão aí para serem construídas, de todo um processo que, quando a gente fala de lembrança, a gente está sempre falando de um momento de escolha nossa, de construir não apenas reviver o passado, mas construir uma condição de futuro aí a partir das nossas escolhas particulares, a partir das nossas escolhas que envolvem o conjunto dessas forças que estão da natureza, que estão no nosso dia a dia e para o nosso momento enquanto cidadania, né? Então, acho que é um momento muito, muito importante para todos nós refletirmos esse momento desafiador para tentar fazer algo realmente diferente no presente e não repetir o passado, está sempre aí martelando e acaba sendo um peso para a gente, né? Ser diferente, fazer algo diferente no presente, né? Me parece que é um momento que necessita
trazer algo um pouco mais profundo da gente mesmo, né? Enquanto sociedade, não apenas para conseguir o melhor para a gente, para a minha família, só para os meus, mas no sentido de comunidade e essa questão da natureza, né, Paulo? A sensação que me dá é essa. Você queria colocar alguma para a gente finalizar, para a gente se despedir aqui, alguma mensagem final para os nossos amigos aí que estão assistindo o nosso bate-papo? Eu agradeço pelo bate-papo aí. Espero que todos sigam o protocolo. Vai passar. Tudo vai voltar ao normal. Vamos se cuidar. Estamos sendo vigiados, pode ter certeza. Bem amparado. Mas depende da gente também. Se precisar, estou de prontidão. E agradeço a todos. Poxa, muito legal. Eu queria até aproveitar, antes de finalizar, nós falamos já dessa questão das giras, né? Claro que agora as giras estão por um tempo, por um período aí, não tá tendo gira, né? Até mesmo por causa desse isolamento, mas os atendimentos personalizados ainda estão acontecendo. Eu conversei até com o Cereba, com o Paulo antes, que você também está atendendo, Paulo, até no sentido da sensibilidade, que dá para fazer isso, né, dentro de um limite, claro, mas é possível, um pouco, numa primeira instância, à distância também, né? Então, a pessoa que quiser te procurar, conversar com você em vídeo, dá para fazer isso, né? Pelo menos um atendimento prévio, para, se necessário, fazer um atendimento mais personalizado. Isso é possível, né? Sim, é possível sim. É possível. Poxa, legal. Então, a gente vai deixar o contato do Paulo aqui embaixo, tá, para vocês na descrição, o celular, vocês podem entrar no WhatsApp e mandar mensagem. E é um trabalho que faz décadas, como eu disse, mais de uma década e meia que eu presencio e sei da qualidade, da capacidade e da irmandade, no sentido mais profundo, que ele gera, né, para mim, posso dizer, no sentido mais pessoal, e com certeza no sentido comunitário, o quanto essa ajuda é bem-vinda para todos, né? Então, fica aí o meu grande abraço, o meu agradecimento para você, Paulo, mais uma vez, para toda a tua equipe espiritual, para o grande amigo Marabô e os irmãos aí de caminhada. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, por favor, deem um like, tá? Se inscrevam no canal e vale a pena. Se vocês precisarem de auxílio, procurem o Paulo. Ele é um grande profissional e, além disso, um grande amigo e irmão de caminhada. E com certeza ele vai poder ajudar aí vocês nas necessidades, né, tanto nesse isolamento, né, como também nessa condição, se necessário, outros tipos de auxílio energético espiritual. Paulo, mais uma vez, obrigado. Um grande abraço para você, um grande abraço para todos e nos vemos numa próxima oportunidade. Valeu! Um abraço, até.